Existe um planeta que todos nós chamamos de Azeroth, mas um dia ele foi invadido pelos orcs. Que beleza! Eles foram corrompidos pela vileza. Quem diria? Agora vai rolar pancadaria. Pela ordem, pela aliança, nós temos que lutar com confiança. Olha o Thrall, praticamente é o orc principal. Pela aliança, pela horda, abaixo dos dedos, mas quem é que se importa? Medivh esperto, por causa dele que o portal foi aberto. Existe um planeta que todos nós chamamos de Azeroth, mas um dia ele foi invadido pelos orcs. Que beleza! Eles foram corrompidos pela vileza. Quem diria? Agora vai rolar pancadaria. Pela horda, pela aliança, pela horda. E aí galera, hoje eu não vou falar muito, eu acho que não. Se você conhece o WoW ou World of Warcraft, o Varrock Soulfang dispensa apresentações. Se você não conhece, infelizmente não tem como eu te contar esta incrível história, porque ela é gigante. Só posso te dizer que o Soulfang é um dos vários personagens legais que tem no jogo. Eu resolvi fazer ele porque ele teve bastante destaque nesta última expansão do jogo, que é o Batalha por Azeroth. Mas não se preocupa não, se você não conhece esse personagem, eu acredito que não vai atrapalhar a sua experiência aí assistindo este Toy Makeover. E é claro, antes que eu me esqueça, meu nome é Daniel Ragazzi e hoje eu tenho mais duas informações para vocês. O Toy Makeover de hoje tem o objetivo de mostrar que você não precisa de ter aerógrafo, microretífica, tinta automotiva, todas essas coisas aí que eu usei nos meus últimos Toy Makeovers, que são coisas mais fora de mão, vamos dizer assim. Para fazer esse boneco de hoje, eu usei apenas a tinta artesanal, o pincel e no máximo um spray. Ah,
E se é a primeira vez que você está assistindo a este canal e não sabe o que é Toy Makeover, é simplesmente pegar um bonequinho de camelô, um bonequinho feio, velho, reformar esse boneco ou transformá-lo em outro. E o segundo recado que eu tenho para dar para vocês, segundo ou terceiro? Perdi as contas. Mas o recado é o seguinte, eu vou criar uma nova playlist, uma nova saga, que se chama Hulk Vira. Por que Hulk Vira? Porque eu já tenho um personagem que eu usei o Hulk, o boneco do Hulk como base, que é esse aqui, ó. É o Axe do jogo Dota, não sei se vocês conhecem. E hoje eu vou usar outro Hulk, né? Tá certo que é um Hulk de 30 centímetros. E eu ainda tenho mais 2 Hulks para poder usar. Mas por que eu vou usar tanto Hulk assim? O boneco do Hulk ele é muito bom para poder usar como base para fazer outros personagens. E tem um tanto de personagens super legais para poder fazer usando esse boneco do Hulk. E é claro que eu quero fazer. Então toda vez que eu usar um bonequinho do Hulk para fazer outro, ele vai para essa playlist chamada Hulk Vira. Bom, os recados já foram dados, então vamos para o Toy Makeover. Galera, aí está o Hulk então, que eu já desmontei e montei de novo. Só desmontei para tirar essa pecinha que estava dentro dele aí, que aí tem a luzinha e também tem áudio, né? Esse Hulk, eu não vou mexer em nada da estrutura dele, não vou mudar articulações nem nada. Eu estou só tirando aí esses pedacinhos do pé dele para poder fazer a bota, porque o pé ia atrapalhar, ia ficar muito largo se eu não tirasse. E mais pra frente vocês vão ver, eu também vou tirar um pedaço da cabeça dele, né? Na verdade, um pedaço do cabelo. Sem muito mistério, eu já estou começando a fazer a armadura dele. E eu pegava o biscuit, né? Abria a massa de biscuit com um rolinho, com o que você tiver para abrir aí. E no caso eu tenho um rolo, então eu usava. E eu ia medindo. Com um papel eu tirava ali meio que um molde, né? Antes, para poder ver o tamanho mais ou menos. E depois eu vinha colando essas plaquinhas de biscuit, vamos dizer assim, uma por cima da outra. Como vocês viram lá no início, eu molho um pouco o dedo com água antes de colocar uma plaquinha sobre a outra. Nem coloquei cola não, a água mesmo já ajuda o biscuit a fixar aí. No caso, né, passando essa plaquinha de biscuit aí direto, colocando ele direto no plástico, eu passava um pouco de cola branca mesmo. Agora, quando é de uma plaquinha de biscuit por cima da outra, eu só molhava com água para poder fixar mesmo. No caso, quando usa epox, né, você coloca em qualquer lugar, o epox gruda. Ele é praticamente uma cola. Mas voltando aqui à massa de biscuit, vocês vão perceber aí que toda essa armadura que eu fiz para colocar no Hulk, ela foi feita toda dessa forma, com plaquinhas de biscuit, folhas de biscuit que eu fui abrindo, medindo e colocando uma por cima da outra. E o bom da armadura desses orcs, né, é que não precisa de ficar uma armadura lisinha demais, porque é uma armadura grosseira mesmo, como se fosse ali um ferro amassado, não precisa ficar tudo certinho não. E tem a parte de couro, né, a parte que é o couro, que também não precisa ficar uma coisa lisa. Na verdade, se ficar ali alguma textura no biscuit, é até melhor, que ajuda mais no realismo. É um trabalho de muita paciência, porque as partes que eram pano, couro, eu fazia o biscuit mais fino. E as partes que eram armadura, eu fazia, né, o biscuit, fazia a folha de biscuit um pouco mais grossa. E como eu falei pra vocês, eu não mudei a posição do boneco, não tirei a articulação, eu deixei o boneco exatamente do jeito que estava. Eu nem passei epóxi pra tirar as articulações ali não. Aproveitei o boneco do jeito que ele estava. Essa aí é uma parte que deu muito trabalho pra fazer, porque eu cortei tirinhas de EVA, e fiz essa espécie de colete por cima dele aí, com umas rodelinhas que eu peguei de arame galvanizado. Aí é mais um detalhezinho que eu tive que fazer, que é como se fosse um couro por baixo do bracelete dele, que por cima disso aí vai vir um bracelete ainda, mas antes eu tive que simular esse couro aí. Agora sim eu estou fazendo o bracelete, parecendo um foguetinho, né? Vai ficar parecendo um foguetinho, mas a referência que eu usei era desse jeito. Como eu falei, essa parte que é a armadura, eu faço ela, eu abro as folhas do biscuit um pouco mais grossa do que quando é o pano. Como eu tinha falado antes, eu passo só a água entre uma folha de biscuit e a outra, para vocês verem aí como que fica firme e não solta depois que seca. Aí eu já comecei a fazer as ombreiras também, fazendo da mesma forma que eu fiz toda essa armadura aí. Abri a folha e fui colocando uma por cima da outra. Isso aí é praticamente
um esboço das ombreiras, que vai ter muito mais detalhes ainda. Na verdade, é detalhe da ombreira. Eu sei que ficaria mais legal as duas, mas ia me dar muito trabalho e toda vez que você procura, né, sobre o Saurfang, ele tá usando uma ombreira aí. Ou pelo menos quase sempre, né? E eu vou mostrar pra vocês agora o rosto. O rosto eu tirei o cabelo dele, como eu falei. O ideal aqui seria usar o Durepox, mas a proposta do vídeo, como eu falei, é usar somente biscuit. Então eu usei a dica que o meu brother Jorge Aranha, do canal Aranha Studio Toy Makeover, me passou, que é cobrir o rosto todo com o biscuit, porque se você cobrir só uma parte, o biscuit solta depois. E aqui, pessoal, eu fiz todos os detalhes da armadura que tinham que ser feitos. No início eu mostrei eu fazendo praticamente um esboço da armadura, porque é muito detalhe que tem, e eu terminei esses detalhes aí. Aqui eu peço perdão para vocês, mas eu não mostrei modelagem porque me deu tanto trabalho que eu me concentrei muito e esqueci da câmera. Aí eu fiz os cabelos dele e essa espécie de coleira que ele tá aí no pescoço. Aqui eu joguei um primer em spray para poder fazer a pintura. Geralmente o biscuit já pega a tinta muito bem, mas como tem parte de plástico, eu resolvi passar um primer também para fixar a tinta melhor. Mas se não tiver um primer em spray, pode passar com pincel mesmo, o primer da Acrylex. Ou qualquer outro primer, porque o da Acrylex a gente encontra com mais facilidade. Depois eu joguei um fundo preto, né, um preto fosco em spray também, porque assim eu ganho mais tempo. Aplicar o primer e o preto com o spray eu ganho mais tempo do que com o pincel. Mas se não tiver spray, vai de pincel mesmo. O spray é só para ganhar tempo. Bom, e para eu me organizar nesta pintura aqui, eu vou começar pelas partes de metal. E para isso eu estou usando aí uma tinta metalizada da Acrylex, é a Metal Colors. E eu estou usando aí um pincel bem velho mesmo aí, com as cerdas até nem são macias. E vou passando aí ele a seco por cima das partes que são de metal. É uma coisa meio óbvia, mas a cor que eu estou usando é prata, é porque tem a cor alumínio também. Eu resolvi fazer dessa forma, pintar toda a parte que é de metal primeiro, para eu não me confundir. Pode parecer uma besteira, mas sei lá, na minha cabeça ficou mais fácil fazer dessa forma. Agora eu vou pintar todas as partes que estão em vermelho da armadura. Essa parte da armadura ela também é metalizada. Você poderia misturar o vermelho com um pouco de tinta metalizada, mas eu preferi passar o vermelho primeiro e depois passar um betume por cima do vermelho. E aí depois que secou, eu diluí o prata com água e passei o prata por cima desse vermelho. Eu acho que deu um efeito bem legal. Já já vocês vão conferir como que ficou. Agora, galera, eu vou usar muito a tinta marrom. E para não ficar um marrom em todas as partes, eu fiz uma mistura de marrom com algumas outras cores. Então, por exemplo, para fazer as fivelas, eu misturei o marrom com um pouco de preto. Para fazer essa parte aí, eu misturei o marrom com um pouco de amarelo, ficou um tom meio mostarda. Para fazer esse vermelho desse pano aí da roupa dele, eu misturei marrom com vermelho. E para fazer o cabelo dele, para pintar o cabelo dele, não tem segredo. Eu passei um cinza mais escuro por cima do preto ali, né, da cor preta, mas eu passei o pincel seco para não perder a profundidade. Quando eu digo pincel seco, é o pincel com pouca tinta, a tinta sem diluir e, é claro, o pincel sem estar molhado. Depois é só fazer a mesma coisa com o cinza claro e depois com o branco. E para pintar o rosto dele e todo o corpo, eu diluí esse verde com água, diluí mais do que o normal, passei uma camada e depois as outras camadas que eu passei foram só tons mais claros para poder ir dando profundidade na pele dele. E eu não disse, mas todas as tintas que eu usei aí para fazer essas pinturas, foram tintas acrílicas. Bom, meus amigos e minhas amigas, depois deste trabalhão todo, o resultado ficou assim.
como eu tinha falado, galera, não precisa de você ter um aerógrafo, tinta automotiva, micro retífica, mudar completamente a pose do boneco, tirar as articulações, para você fazer um boneco legal. Eu não sei se eu falei, mas esse Hulk tem 30 centímetros. Para fazer bonecos bem detalhados assim, é legal que use um boneco grande, porque quanto maior o boneco, pelo menos para mim, eu acho mais fácil de mostrar e fazer os detalhes. Se eu fizesse esse orc, por exemplo, num boneco aí de 15 centímetros, né, desse do tamanho comum, seria muito mais difícil. Ah, e eu fiz esse detalhe da ombreira aí que ela sai. Aí você pode colocar onde você quiser. Ah, eu não mostrei eu fazendo a base também, mas é porque é uma base simples. Eu só peguei uma caixinha de MDF, coloquei biscuit por cima, fiz essa pintura aí simulando uma areia, né, que é o habitat natural, né, dos orcs lá em Kalimdor. Eu vou ficar devendo a vocês também o machado do Soul Fang, né? Eu fiquei tão cansado fazendo esse boneco que eu desanimei de fazer o machado. Quem sabe depois eu faço o machado aí, mas vou ficar devendo a vocês por enquanto. Deixa seu comentário aí embaixo dizendo se você quer ver outros guerreiros da Horda e guerreiros da Aliança também. Esse mundo do Warcraft é cheio de personagens muito legais e com muitos detalhes. Meus amigos e minhas amigas, eu espero que vocês tenham gostado aí deste Toy Makeover. Deu muito trabalho fazer, mas eu gostei muito do resultado. Para hoje é só isso que temos. Fiquem todos com Deus e até daqui a pouco.